quanto de distância, quanto de tempo você está olhando, por que o seu negócio vai virar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Astronauts have you directly sent up there. Every single astronaut that Virgin Galactic has sent to space, I have trained myself. Mas sim, uma das coisas que eu mais gostei agora nessa experiência foi ter conhecido o CJ, que é um Cara, foi astronauta bizarro. que é um astronauta da NASA. Ele foi 4 vezes para o espaço pela NASA e 6 vezes pela Virgin Galactic. Porque muitas vezes a gente acredita que consegue fazer muito mais do que a gente realmente consegue fazer em um ano, mas a gente não tem noção da capacidade que a gente tem de fazer coisas num período de 10 anos e como nossa vida pode ser tão diferente daqui a 10 anos. Episódio de hoje, Virgin Galactic, falando um pouquinho de como foi a minha experiência de você virar um astronauta durante 4 minutos. Vou contar um pouquinho aqui para vocês da onde veio o convite. A turma do Stark Bank, o Rafael Stark e a Marcela, eles têm um programa que chama Stark Experience. O que é isso? E eu acho super legal para você, dono de empresa, pensar como experiência para o seu negócio. Eles são um banco digital que vendem para outras empresas. Então eles têm várias soluções para você, dono de negócio, para aqui para a gente no G4. E como eles vendem para outras empresas, empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, eles criaram essa ideia do Stark Experience para promover os melhores clientes deles. E eu tô aqui agora com o Rafa Stark, que é o fundador da Stark Bank. E aí, Rafa, conta pra mim, de onde que surgiu a ideia de fazer essa experiência que não é a primeira, né? Olha, o programa da Stark Bank Experience a gente criou 2 anos atrás, né? E o princípio é todas as pessoas gostam de estar em torno de experiências únicas e extraordinárias, né? Então a nossa ideia é proporcionar essas experiências para criar um ecossistema de pessoas em torno do Stark Bank. E com isso as pessoas podem se conhecer, fazer network, fazer negócio juntos, né? E quem sabe eventualmente também possam fazer negócio com o Stark Bank. E eu participei da primeira experiência que eles tiveram há 2 anos atrás, quando eles foram e levaram, eu acho que foram uns 15, 20 clientes lá pro GP de Mônaco. A gente foi assistir Mônaco de dentro de um barco, do lado da pista. Então foi uma experiência assim incrível, que poucas pessoas de fato têm acesso. E desde então eles têm feito várias experiências relacionadas a tênis, relacionadas à Fórmula 1, relacionadas às experiências que poucas pessoas têm acesso. E dentro de todas as experiências, o Rafael Stark, ele já tinha ido 2 ou 3 vezes lá para a ilha, para Necker Island, que é uma ilha do Richard Branson, que é o fundador da Virgin, e participou de alguns eventos com ele. Em um desses eventos, eles fizeram um leilão internamente, e num dos leilões, o Richard Branson leiloou algumas visitas lá para a Virgin Galactic. E ele falou, olha, legal isso, porque pode virar um Stark Experience. Ele arrematou essas possibilidades de visitar a Virgin Galactic e convidou, né, alguns desses clientes, entre eles eu, para ir lá ter essa experiência. Fomos até os Estados Unidos e chegando lá, a ideia foi, na sexta-feira, ter um jantar junto com alguns representantes da Virgin Galactic e no outro dia ir lá das 9 da manhã até as 3 da tarde, visitando espaço por espaço, toda a estrutura do hangar, conhecendo as aeronaves. A gente estava agora ali num pré-evento, fazendo um jantar. O time da Virgin Galactic estava explicando pra gente um pouquinho das curiosidades do negócio. Vamos ver se eu consigo gravar bastante coisa amanhã para mostrar aqui para vocês. Se não conseguir, vou fazer algumas imagens de fora, vou pedir para o meu time aqui também catar algumas imagens na internet. Explicando um pouquinho aqui do segundo dia de como foram essas experiências, o que a gente visitou, e depois eu vou explicar um pouquinho também no modelo de negócio da Virgin Galactic, que me chamou muito a atenção, que eu acho que é legal também de vocês entenderem. Então a gente foi lá para Las Cruces, que é uma cidadezinha que eles escolheram fazer o espaço porto da Virgin Galactic. Estamos aqui no espaço porto da Virgin Galactic, lugar sensacional. Aqui atrás está todo o hangar que eles têm, onde estão ali as espaçonaves, e aqui atrás tem uma pista de 2 milhas que vai de um lado para o outro. E por que eles escolheram essa cidade para ser o lugar onde eles têm o hangar e a pista de decolagem e de pouso? Porque basicamente essa cidade é no meio do deserto. Dos 365 dias do ano que eles têm, 320 dias o tempo é bom, não tem nuvem, não chove. Isso faz o quê? Com que o negócio deles, que depende de decolar e pousar
num local que tenha muita segurança para você fazer a decolagem de um pouso, porque fazer o pouso você não tem uma chance de fazer 2 pousos, você tem que acertar o pouso de primeira, você tem que estar num lugar onde as condições meteorológicas te ajudem a ter mais previsibilidade para que você possa fazer o voo. Então foi esse o motivo deles terem escolhido esse lugar, no meio do nada, um lugar desértico, 320 dias do ano, o clima é muito bom. Segundo motivo que eles escolheram esse lugar é do lado de uma planície, do lado tem uma cordilheira pequenininha, e do lado dessa cordilheira é um lugar onde os Estados Unidos têm um local de teste de mísseis. Daquele lugar até o mais alto possível, eles fecham esse espaço aéreo onde nenhuma aeronave pode passar por lá, porque eles fazem esses testes lá. Ou seja, isso ajuda muito a Virgin a quando eles forem subir voo ou aterrissar, se eles combinarem, logicamente, né, com a turma lá que tá fazendo os testes, que eles vão ter também um espaço aéreo sem ter avião passando, seja de pequeno porte, seja helicóptero ou seja de grande porte. Então eles não precisam se preocupar também com o tráfego aéreo. Então a gente foi para esse lugar e lá eles montaram um hangar. Nesse hangar o que eles têm? Eles têm 2 grandes aeronaves, uma que é a aeronave mãe, que basicamente vocês vão ver aí nas imagens. É uma asa gigante, com 2 cockpits aqui, e são 4 turbinas, e os pilotos vão do lado direito. E para que serve essa nave mãe? Eles encaixam a Spaceship, que de fato é a aeronave que tem um motor de foguete atrás, que vai levar os tripulantes até 90 km de altitude, e quando eles chegam a 10 km de altitude, essas aeronaves se desprendem e depois de alguns segundos a Spaceship ela liga o foguete dela, então ele chega na velocidade 3 Mach, faz uma angulação e ele rapidamente chega a 90 km de altitude. 3, 2, 1, release. Fire. Por que ele precisa dessa aeronave para ir até 10 km? Porque isso faz com que ela gaste menos combustível nesse trajeto até lá em cima. E lá em cima, nesses 90 km, basicamente os passageiros que estão ali, eles conseguem soltar todas as amarras que eles têm ali no cinto, né, o cinto de segurança, e eles ficam entre 3 e 4 minutos flutuando em gravidade zero, mas na verdade eles não estão em gravidade zero, basicamente a aeronave está descendo uma velocidade constante. A aeronave, quando ela chega lá em cima, ele vira de ponta cabeça e as pessoas conseguem ver o planeta Terra até 500 quilômetros de distância daquele ponto. Então você consegue ver a curvatura da Terra, consegue ver toda a paisagem ali, e é algo que, segundo as pessoas que foram lá, tinha uma das pessoas trabalhando na Virgin que já tinha ido em 3 voos, né, como passageiro, e ele falou, cara, é algo assim bizarro, de interessante e magnífico. Depois desses 3, 4 minutos, a aeronave então ela vai caindo, mas essa estrutura consegue ir brecando e freando a aeronave, não superaquecendo a entrada dela na atmosfera. Depois de uma certa altitude, eles colocam na estrutura certa essas asas de trás e daí ele começa de fato a planar. E ele desce como um planador, fazendo espirais até chegar à pista de pouso e pousa. Da decolagem até o pouso são cerca de 1h30 de experiência. Como que foi o dia lá, né? Então a gente chegou de manhã, entrou ali pela entrada do hangar, você fica maravilhado, aquela primeira surpresa de ver do lado direito a Spaceship lá embaixo no hangar, porque você vai como se fosse numa ponte elevada com vidros na lateral, todos abertos, e do lado esquerdo você tem essa aeronave mãe que uma encaixa na outra. E lá embaixo você vê todo o piso com os mecânicos que fazem a manutenção, montagem e melhorias dessas aeronaves e todo o grupo de engenheiros que fazem ali o controle do dia a dia dessa operação. Daí a gente foi para o lugar de treinamento dos astronautas, que são os clientes que vão fazer essa experiência, e basicamente ali no lugar de treinamento você tem como funciona o assento que você tem toda uma maneira de entrar, sentar e sair dele, principalmente porque quando você está em gravidade zero, você tem um jeito certo de pegar no cinto de segurança, sentar, e você tem que treinar isso várias vezes até você ter a facilidade de fazer isso sem nenhum erro, sem bater em outras pessoas, porque o quanto mais rápido você consegue se desclipar do cinto de segurança e se clipar novamente, mais tempo você consegue ficar flutuando em gravidade zero e ter essa experiência, e também conseguir observar, né, o planeta Terra lá de cima,
e ter essa experiência também. Depois a gente foi ver como que funcionam ali os trajes dos astronautas, então cada bolso tem um porquê. Todos os clientes astronautas que vão lá para cima, eles são obrigados a ir com paraquedas, porque logicamente eles têm uma confiança grande que não vai dar nenhum problema, mas caso dê algum problema na reentrada da espaçonave para altitudes menores e esse fundo, né, essas asas de trás da aeronave não volte ao lugar, eles conseguem abrir ali uma escotilha e todo mundo pular com paraquedas que se abre automaticamente. Então é um sistema de segurança duplo, mas nunca tiveram problema com isso. Então passamos ali, conhecemos, conversamos muito, entendemos como é que funciona a dinâmica, quais são os treinamentos que você precisa fazer e entendemos também que hoje já tem cerca de 700 pessoas na fila para fazerem esses voos. E eles pararam de fazer voos durante esse ano porque essa aeronave que eles têm lá hoje, eles estão criando 2 novas aeronaves que o tempo entre fazer um voo e outro vai diminuir muito. Hoje, o tempo que eles têm na aeronave atual entre fazer um voo e tudo que eles precisam checar, garantir que está tudo bem para que ela faça um voo novamente com segurança, demora cerca de 3 semanas. E essas novas aeronaves que vão ficar prontas no terceiro trimestre de 2027, elas vão demorar cerca de 3 dias, até menos do que isso. Ou seja, com 2 aeronaves, eles vão conseguir fazer até 3 voos por semana, revezando essas aeronaves. Então a gente foi lá, entendeu tudo isso, e depois a gente desceu, a gente foi ali no chão de fábrica, né, e viu e visitou essas aeronaves de perto, tanto a aeronave mãe quanto a Spaceship, conseguiu olhar lá por dentro como é que funciona, como são os assentos, os lugares dos pilotos, e de fato ela é um avião, como se fosse um avião caça, mas ela é feita de fibra de carbono e ela tem o módulo dela ali dentro onde, de novo, os comandos, muito parecidos com os comandos de um avião de caça. Eles explicaram como se pilota, eles explicaram o papel de cada um dos mecânicos, mostraram o motor, mostraram a parte aerodinâmica e depois a gente foi para a sala de controle de missão. Sala de controle de missão também eram 3 fileiras, cabiam mais ou menos ali umas 50 pessoas lá dentro. Cada posto de trabalho tinha ali o que ela representava, então tinha partes que cuidavam do controle de missão, partes que se comunicavam diretamente com os pilotos que estavam lá em cima, partes que ficavam vendo toda a parte de temperatura dos motores, como estava se comportando a estrutura da aeronave, partes que cada lugarzinho ali cuidava de uma parte dessa missão, até uma equipe médica na lateral. Cada posto desse tinha um lugar para 2 pessoas. E o que mais me chamou a atenção nisso, além de tudo que eles acompanham em termos de voo, de qualidade da aeronave, de todas as outras coisas de voo, é que eles têm uma regra de como se comunicar com o piloto. Só uma pessoa pode se comunicar com o piloto. E eles todos têm radinhos ali que um consegue ir conversando com o outro paralelamente, mas eles têm uma regra de como cada parte pode se comunicar com quem faz o controle da missão, que é uma pessoa só, e essa pessoa passa a mensagem para quem se comunica com o piloto para garantir que a comunicação está sendo sempre da maneira correta, não tenha nenhuma interferência. Depois dali a gente foi visitar o simulador, basicamente o simulador, a parte ali dos pilotos, né, a cabine dos pilotos, tudo que está no painel e no controle ali no manche e nos pedais é exatamente igual ao da aeronave. E todas as informações que acontecem ali são enviadas para o computador. O computador, você consegue testar vários cenários diferentes de clima, de vento, de temperatura, de rota, uma enormidade de coisas que joga de volta para esse simulador. Esse simulador tem vários projetores, são 5 ou 7 projetores que jogam numa telona e aquele movimento que você faz reflete nesses projetores e ele vai parecendo de fato que você está voando. Então, a gente testou o simulador, logicamente, numa simulação pré-feita, a gente não conseguiu controlar ali, mas só viver a experiência e os pilotos, de fato, vivem a experiência que está acontecendo naquela simulação. Então, cara, é muito, muito, muito realista mesmo. Eles fizeram dentro de casa todo o software, toda a simulação, é super legal. E os pilotos treinam ali grande parte do tempo. E até mesmo no dia do lançamento, no dia que eles vão fazer o voo, eles colocam na simulação exatamente as condições meteorológicas, de vento, temperatura, pressão, repassa ali. Eles treinam antes, 1h30 antes de fazerem o voo, eles treinam nas condições reais para ver se eles conseguem subir e pousar da maneira correta e não ter nenhuma intercorrência. E nessa parte do simulador foi uma das partes mais legais, porque a gente encontrou lá o Rick CJ dirigindo, pilotando
o Space Shuttle, que é aquela aeronave da NASA que levavam os astronautas até a estação espacial. Ele pilotou 4 vezes, fez 4 missões com esse Space Shuttle. E depois ele saiu da NASA e ele veio trabalhar junto com a Virgin Galactic e fez mais 6 voos com a aeronave. Bom, depois a gente saiu de lá, foi fazer um lanche ali e ter um fechamento dessa experiência. Baita experiência, galera que tá aqui ficou, eu pelo menos, cara, você viu ali meu sorriso de lado a lado. E que parte você gostou mais dessa experiência? Cara, o que eu mais gostei foi de olhar por dentro da nave. Na hora que a gente entrou ali na Spaceship, tinha o lugar da porta que tava fora. Cara, eu coloquei minha cabeça ali, vi como que era ali o lugar dos pilotos, vi o lugar dos passageiros. E eu fiquei imaginando, cara, parece que você tá quase num submarino. Eu só tava esperando que não fosse aquele submarino que explodiu, né? Mas passou isso na minha cabeça, cara. Eu falei, caralho, cara, deve ser muito, muito louco você ir lá pra cima nessa aeronave e ter essa experiência que, no fim do dia, poucas pessoas têm a possibilidade, né, de viver isso. Mas sim, uma das coisas que eu mais gostei agora nessa experiência foi ter conhecido o CJ, que Cara, é um astronauta. bizarro. Que é um astronauta da NASA. Ele foi 4 vezes para o espaço, né, pela NASA, e 6 vezes pela Virgin Galactic. Ele apresentou pra gente o simulador, né, e mostrou, a gente entrou no simulador, então a gente viu toda a experiência de decolar, ir para o espaço, chegar no espaço, a aeronave dar uma volta, né, depois descer, pousar. Fiquei até um pouco enjoada, confesso, porque, enfim, mexe muito ali, mas, cara, foi incrível poder conhecer uma lenda um astronauta que é uma lenda. Exato. E o cara, meu, assim... Foi Top Gun também, né? Foi Top Gun, foi piloto de F-18, se eu não me engano, que ele falou. Ele falou que até que no Top Gun ele não jogava vôlei, né? Não jogava vôlei, mas ele tinha uma moto. Ele tinha uma moto, Mas ele falou sobre isso, né? Que com a NASA ele pegou o Space Shuttle, manobrou para fazer juntar a parte dos Estados Unidos com a parte russa, juntar os módulos da Space Station e depois ele deu volta para bater foto em volta e voltou. Fez 4 missões dessas até lá, que é uma missão que é o dobro da distância dessa missão, né? E ele falou que, de fato, pousar a Space Shuttle talvez foi o maior desafio que ele já teve na vida dele. Tudo no manual, não tem inteligência artificial, não tem sistema de bordo automático, isso no braço. É uma loucura. Fala, galera, eu tô aqui com o Bradley. Ele é um dos instrutores que cuida de todo o treinamento dos astronautas, ou seja, os clientes que vão lá para cima. Bradley, so how long have you been here with Virgin? I've been here for about 5.5 years. Yeah, so how it's the work of taking care of the astronauts that are going to the space? Oh, it's incredible. It's extremely fulfilling to help people on this journey and to make sure that they're safe and comfortable and fully prepared for that experience. I love it. Yeah, and what is the most challenge for you? I'd say the most challenging thing would probably be getting all 6 customers to be happy doing the same thing. You know, you have 6 different personalities. Everybody wants to do different things during their space flight. So sometimes it's difficult to make sure everybody gets to do everything they want to do. How many astronauts have you directly sent up there? Every single astronaut that Virgin Galactic has sent to space, I have trained myself. Yeah. From Richard Branson to the astronauts on Unity or Galactic 07. Yeah. And have you been there or not? I have not. Fingers crossed. Not yet. Not yet. Not yet. Yeah. Yeah. And what is for you when they come back here and you look at their face? What do you feel? I'd say pride and honestly just pure happiness. You know, seeing the look on their face, seeing the look on their friends and their families' faces. It's such a special moment. My heart is just filled with so much joy. If you see me at flight, you see me crying because I'm so happy. Yeah, man, thank you. Of course. And it was like a really nice visit here. Mm-hmm. Those guys made it really, really special. Thank you, and I hope that maybe in the next 3 years I will be there and you're gonna train me. Oh, I would love nothing more. Yeah. It's been great having you guys here, so thank you for coming. Thank you. Então eles falaram para mim que essa aeronave mãe custou cerca de 50 milhões de dólares até hoje, né, para fazer e manufaturar ela, e a Spaceship custa em torno de 40 milhões de dólares para fazer cada nova Spaceship. Cada ticket hoje, caso você queira ir ser um cliente
custa em torno de $600 mil, são 6 assentos para clientes em cada aeronave, em cada voo. Eles fazem em torno ali de $3,6 milhões a cada voo. E o custo que eles têm a cada voo é de cerca de $600 mil, ou seja, sobra, né, de margem de contribuição a cada voo $3 milhões para, logicamente, eles pagarem daí todos os custos fixos, todo o investimento que eles fizeram desde 2004, quando eles começaram o projeto, até hoje em dia. Provavelmente em 2027 ou 2028, dado a quantidade de voos que eles vão fazer, eles já vão fazer break-even, eles já vão operar no azul, não vão parar de queimar dinheiro, e a ideia é que eles comecem, né, a rentabilizar e devolver esse dinheiro de uma maneira daí muito mais rápida. Agora imagina só, se uma aeronave custa 40 milhões, a cada voo que eles fazem, eles têm de margem de contribuição 3 milhões, ou seja, uma aeronave vai se pagar ali entre 12 e 14 voos, ela se paga. E eles têm uma ideia de levar esse spaceport, eles querem levar isso para outros lugares do mundo. Estão estudando em levar para o Oriente Médio, para a Europa, para a região ali da Austrália, China ou Japão. E a ideia deles é exatamente essa, fazer com que a pessoa que tem a experiência de fazer um desses voos, que no fim do dia acaba conseguindo ver só 500 quilômetros de distância, ele consiga ver outros lugares também do mundo, que são ecossistemas e paisagens diferentes. E uma das grandes missões da Virgin Galactic é isso. Quando você vai lá tão alto e olha de volta para a Terra, que isso te traga de novo esse senso de humanidade e perceber que a gente é tão pequeno e participante desse planeta Terra e que juntos a gente deveria ser capaz de resolver todos os problemas e todos os desafios que a gente tem como humanidade. E o interessante é que tudo lá é muito confidencial. Por quê? Porque tem segredos ali, de fato, que podem comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos. Porque o tipo de tecnologia que eles estão trabalhando ali, por exemplo, a tecnologia do foguete, do motor do foguete, do combustível líquido, do combustível sólido, se você aprende a utilizar isso de alguma maneira, isso pode ser utilizado não para uma aeronave, mas sim para um míssil, utilizado contra o próprio Estados Unidos. Então, eles tomam muito cuidado com o que é fotografado lá dentro, com o que é gravado lá dentro. Então, eles não deixaram a gente gravar nada. A turma não deixou a gente filmar nada lá de dentro do hangar, não deixou a gente filmar os simuladores, nem a parte de recepção lá dos astronautas e dos clientes, né? Fiquei super triste, porque eu tinha levado lá minha câmera para blogueirar, né, fazer meu blog de lá, filmar tudo de dentro e mostrar para vocês essas imagens por dentro, mas eles infelizmente não permitiram. Entendi que é super confidencial, perigoso, e mesmo entre os próprios funcionários da Virgin, se você é uma pessoa que é americana, e tem pessoas que não são americanas que trabalham lá, se você não é americano, você tem um badge, uma corzinha diferente, o teu badge te dá acesso a lugares diferentes dentro do complexo inteiro, ou seja, se você não é americano e trabalha lá, tem lugares que você não pode acessar dentro do hangar e dentro de outras instalações, dado a confidencialidade, dado esse nível de classificação de segurança nacional. Uma das reflexões que eu fiz também quando eu estava lá e estava lendo um pouco sobre a história da Virgin Galactic, foi uma empresa que começou em 2004. Quando você olha ao longo do tempo, aquela experiência que eles tinham imaginado lá em 2004 começou a se tornar realidade em 2018, 2019. Logicamente que antes eles fizeram voos teste, mas que eles começaram a levar clientes para esses voos foi ali, né, um pouco antes dos anos de 2020. E olha só quanto tempo se passou entre a visão ter acontecido para os testes começarem e, de fato, aquilo se tornar comercialmente relevante, replicável e gerar dinheiro. 2004 para 2025, 26, onde de fato 27 eles vão começar a fazer um voo por semana, 2 voos, 3 voos por semana, e essa operação vai ficar de pé. Olha quanto tempo se passou entre a visão e a realidade. E você, quando você para e pensa sobre os seus negócios, quanto de distância, quanto de tempo você está olhando? Por que o seu negócio vai virar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Tipicamente, aqui no Brasil principalmente, a gente não tem uma visão de longo prazo tão grande. A gente acaba vendendo o café da manhã para pagar o almoço e vendendo o almoço para pagar a janta. Aquele ciclo de pensar muito no curto prazo. Logicamente que quando você está começando uma empresa, sem dinheiro, com pouco dinheiro, muito mais difícil, que é a realidade para 95%, 98% das empresas que estão aqui no Brasil. Você não consegue captar um dinheiro e ter tanto dinheiro para perder tanto dinheiro, investir tanto dinheiro ao longo do tempo, para só depois de 20 anos começar a ver o retorno. Mas
Isso trouxe para mim um pouco dessa visão mais macro de olhar para o negócio e falar, e aí, como que o G4 vai ser daqui a 20 anos? E daqui a 10 anos? Porque daqui 5 eu tenho um pouco de noção. E se a gente olha 5 anos para trás, aquilo que a gente imaginava do que seria o G4 hoje, a gente está maior do que a gente tinha colocado no plano, mas menor do que aquilo que a gente imaginava que a gente poderia ser. E é essa a reflexão que eu quero que você faça no seu negócio. O quão grande o seu negócio pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Porque muitas vezes a gente acredita que consegue fazer muito mais do que a gente realmente consegue fazer em um ano, mas a gente não tem noção da capacidade que a gente tem de fazer coisas num período de 10 anos e como nossa vida pode ser tão diferente daqui a 10 anos. Para e pensa nos 10 anos de trás da sua vida. Olha 10 anos atrás, onde você estava? Olha onde você está hoje. Agora imagina onde você pode estar daqui a 10 anos. Caso você tenha uma empresa que vende para outras empresas, quais outras experiências você pode pensar para os seus melhores clientes ou para que os seus clientes que são bons se tornem ótimos, porque eles de alguma maneira podem ser recompensados a ter aquelas experiências que de outra maneira eles nunca teriam. Isso é criar relacionamento, se aproximar do cliente, também trazer algo diferente para a própria base, para movimentar ela. Isso te aproxima cada vez mais do seu cliente, para que você possa prestar ainda um serviço muito melhor para o seu cliente. E essa reflexão, uma reflexão que foi super profunda e que me pegou muito durante o período que eu estava lá pensando sobre isso.